Olá, Birulibes! Estamos de volta com mais um episódio do podcast VDMC, Vozes da Minha Cabeça. Se você não me conhece, meu nome é Edu Honorato e eu sou psicólogo e professor universitário há mais ou menos uns 20 anos. E esse podcast é para falar sobre as vozes da minha cabeça que vêm e vão o tempo inteiro, tá bom? Se você puder curtir, compartilhar, comentar e apoiar esse podcast, tem um link na descrição, www.vdmc.com.br. Você pode auxiliar esse podcast para que a gente faça mais episódios assim no estúdio. Vocês viram que os últimos episódios foi bem em casa, todo bagunçado. Quando eu venho para o estúdio, a coisa organizadinha. Inclusive, olha só que coisa mais linda. Ah, dá para ver? Meu lindo salto agulha verde-limão, em homenagem a esse podcast de hoje. Bom, o que a gente vai falar hoje? Qual é o tema do podcast de hoje? É um tema bem interessante, então fica aí grudadinho, chama quem você conhece que tem interesse nesse tema, que o título desse podcast desse episódio é O Impacto da Inteligência Artificial no Comportamento Humano e nas Universidades, e é um guia para quem quer começar a utilizar, ou para pessoas que estão entusiastas com a inteligência artificial, esse grande bicho de 7 cabeças que a gente não sabe o que está acontecendo. E aí, para começar, eu vou contar uma historinha muito interessante para vocês, que é assim. Tem uma pessoa que eu sigo nas redes sociais que eu chamo ela de farol de cybercultura, que é a Rosana Herman. Rosana sempre me dá indicações e dicas de material, do que olhar, do como pesquisar. Rosana é uma pessoa formada em física, é uma física com vários estudos, que é uma grande jornalista que todo mundo conhece. E há alguns meses a Rosana tem falado de inteligência artificial e tem estudado inteligência artificial e faz uma pós-graduação e estou vendo ela em eventos e eu fiquei encucado. Eu falei, gente, o que é isso de inteligência artificial? Porque para mim é uma coisa muito confusa, eu não consigo entender muito sobre inteligência artificial. E aí, então, eu resolvi ir atrás para entender um pouquinho sobre o que é essa inteligência artificial. Entendendo que a gente tem outros episódios que falam de tecnologia e comportamento humano, porque o meu objetivo não é ensinar ninguém a utilizar a inteligência artificial, porque eu sou psicólogo, mas eu tenho um interesse muito grande em saber como é que funciona essa tecnologia, como é que funciona essa metodologia, porque eu sei que isso vai ter impacto no comportamento humano. Então a ideia é conseguir entender um pouquinho esse processo, como é que ela funciona, e isso me resgata, e eu vou fazer um resgate histórico com vocês, porque que isso me chama a atenção. Porque, vamos lá, eu sou de uma época que eu brinquei na internet, eu estudei com mimeógrafo, com máquina de escrever, fiz trabalho em papel ao maço. Quando eu entrei na universidade, a internet já estava funcionando, né? Começou. E aí começavam as questões dos artigos científicos que a gente podia fazer online, captar essas informações e baixar. E era uma coisa muito... Todo mundo era muito contra, sofri muitas represálias na faculdade. Não, mas você está citando artigo internacional, cadê os livros? E a gente teve que se adaptando na tecnologia, entendendo que a gente poderia utilizar, como utilizar esses artigos, de forma ética, como baixar, como citar, e a gente veio evoluindo nesses últimos anos. A impressão que eu tenho hoje, eu, Eduardo, professor universitário, que dou aula na graduação, especialização, mestrado, eu estou entendendo que a academia da qual eu faço parte, enquanto professores, pesquisadores e doutores, a gente está muito parado no tempo em relação a isso e tendo aquela coisa assim, não serve, e fechando os olhos. Quando não é assim. Eu passei as últimas semanas, boa parte das últimas 2 semanas, estudando, investindo e lendo e comprando curso e testando e chamando amigos para entender como é que a gente pode usar isso ao nosso favor. Porque a gente não pode simplesmente falar assim, não vamos usar inteligência artificial. Os meus alunos que entram no primeiro período da faculdade, eles já estão utilizando inteligência artificial. Assim como os alunos que entraram na universidade há muitos e muitos anos atrás, logo depois da minha turma, já utilizavam as tecnologias e a gente foi adaptando e adequando. Então a ideia um pouquinho agora é mostrar, então, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira ética, sensata, correta, orientando os nossos alunos a nosso favor e a favor deles também, tá bom? Ah, Eduardo, mas você está falando do uso de tecnologia como inteligência artificial, mas você fez um vídeo sobre proibição do uso de celulares por criança. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma criança ter acesso a um aparelho celular com 6 anos de idade, ou utilizar redes sociais antes dos 16 anos, porque isso é nocivo, e quem assistiu o episódio lá atrás, 02, sobre isso, sabe a discussão que a gente tem feito atualmente, como é que a gente tem discutido isso, a importância, vocês viram o quanto isso criou ao longo do mundo. Criança não pode ter acesso a celular, adolescente não pode ter acesso à rede social, mas isso não impede que os nossos jovens, os nossos estudantes e acadêmicos sejam treinados
treinados e orientados em como utilizar a inteligência artificial a favor deles no ambiente acadêmico. Isso não tem nada a ver com rede social, com TikTok, com dancinha, com transtornos. Não, a gente tem uma ferramenta que precisa ser utilizada e as tecnologias estavam sendo utilizadas de maneira equivocada na infância e na adolescência. Então, vamos passar então, eu fiz um roteiro do podcast aqui bem interessantinho, depois eu vou explicar para vocês como é que eu fiz esse roteiro, para vocês me dizerem se vale a pena ou não utilizar a inteligência artificial. O roteiro desse podcast foi construído pela inteligência artificial junto comigo, então vamos lá passo a passo. Eu vou ler para vocês a definição de inteligência artificial que me foi dada pelo ChatGPT, tá certo? Entendendo que o ChatGPT, ele pode errar e ele vai errar, por isso que ele não é tão confiável assim. A inteligência artificial, ou IA, ela refere-se a uma capacidade das máquinas de simular os processos de pensamento humano. Ela simula os processos. Não é igual ao pensamento humano, tá? Como assim? O aprendizado, o raciocínio, tomada de decisão. Você comanda ele, aprenda isso, analise qual é a melhor opção baseada numa análise. Então ele vai tomar decisões baseado no que você alimenta ele. É um campo da ciência da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que exigiriam talvez uma inteligência humana nos aspectos mais básicos desse processo. Essas tarefas podem ser resolução de problemas, reconhecimento de padrão, tomada de decisão complexa. Então, assim, hoje a inteligência artificial está mais próxima do que a gente imagina. Desde quando você entra, por exemplo, no Netflix, ele te dá uma sugestão. Eu sempre falo uma coisa muito interessante, por exemplo, que é depois que eu assinei o YouTube Premium, minha vida mudou. Porque o algoritmo do YouTube Premium, ele é perfeito para me dizer quais são os filmes e os seriados que vão me interessar. E até agora nenhum deles errou. Isso tem inteligência artificial envolvida, tá certo? Até quando você utiliza GPS, cálculo de rotas, quando você utiliza Siri e Alexa. Eu não sei se vocês são viciados em Alexa. Eu sou. Eu tenho lá em casa 2 grupos, as Alexas e as Echos. As Alexas que são do meu esposo e as Echos que são minha. E é banheiro, escritório, acende a luz. Isso também é inteligência artificial. Então a gente não pode dizer assim, a gente tem que fugir da inteligência artificial. Não, ela consegue executar atividades simples. A inteligência pode facilitar a sua vida no dia a dia com coisas práticas, entendeu? Como coleta de informação, de dados. E a partir de agora, então, a gente vai entender como é que a gente pode lidar com isso de uma maneira ética. Eu tenho uma coisa interessante que é assim, eu aprendi a lidar com a inteligência artificial nos últimos dias, mas eu penei muito. Eu penei muito porque eu não sabia como lidar com ela. Eu tinha a impressão de que quando eu chegava no ChatGPT, e aí eu vou falar do ChatGPT porque é o que eu estou utilizando, apesar de já terem me indicado outras plataformas, mas eu estava lidando com o ChatGPT como se eu tivesse que comandar eles, comandar, pedir, para que ele só executasse, como se fosse só uma forma de executar uma tarefa muito simples. Como, na verdade, não é uma coisa tão simples assim. Antes de você pedir alguma coisa para a inteligência artificial ou para o ChatGPT, você precisa trabalhar com ele, você precisa alimentar esse sujeito. Você tem que saber... Sujeito é ótimo, né? Você tem que saber como é que você passa as informações para ele. E aí eu vou passar para vocês algumas dicas que eu aprendi na porrada, porque eu penei muito com ele, tá certo? A primeira deles é assim, como é que você fala com uma inteligência artificial? Para você falar com uma inteligência artificial e interagir com ela, você tem que ser muito prático e você tem que ser muito direto, você tem que ser específico, você tem que fornecer detalhes, você tem que sugerir a melhor resposta. Eu aprendi numa orientação, por exemplo, que eu preciso pedir para o ChatGPT, além de me apresentar, eu sempre faço isso. Oi, meu nome é Eduardo, eu sou psicólogo, sou professor. Aí peço para ele dar uma lida no meu currículo. Eu estou aqui nesse momento escrevendo um trabalho e a minha postura deve ser assim, assim, assado. Preze sempre pela ética, pela moral, pelos costumes, pelos valores, pelas questões legais. Qualquer coisa que eu te solicitar ao longo do processo, que você entenda que tenha qualquer conflito nesses aspectos, você me informe. E principalmente uma coisa que eu quebrei a cara aprendendo, que é assim, não invente informação, não crie dados, não faça plágio e não faça nada sem a minha autorização expressa, diferente do que eu te pedi. Porque senão, olha só, outro dia eu pedi para ele criar uma tabela e verifiquei que os dados estavam meio estranhos, a partir da linha 20. E eu falei assim, o que aconteceu depois da linha 20? Eu não encontrei, eu acabei criando. Ou seja, é por isso que as pessoas fazem besteira usando o ChatGPT, porque não sabem dar essas informações. E aí eu tenho um amigo que é da área da tecnologia,
E ele me falou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: quando você estiver conversando com a inteligência artificial, converse com essa pessoa como se fosse um português. Aí eu falei assim, mas português por quê? Português da piada? Ele falou, não, português, porque o português de Portugal é aquela pessoa muito literal. Ele é muito literal. Se você pedir alguma coisa, você tem que pedir de uma maneira clara, exata e específica. Não pode ter ambiguidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava rodando um processo tal, e eu tinha o hábito de colocar assim, porcentagem, previsão, que era para dizer quantos por cento aquele processo estava rodando e qual era a previsão de término. Teve um momento que eu digitei assim, previsão. Aí ele me disse, a previsão do tempo para Manaus é de 29... É isso, eu não especifiquei para ele ou não orientei para ele que toda vez que eu pedisse previsão, era previsão de término do trabalho que eu estava executando. E aí você precisa aprender e estudar. E aí tem cursos, tem vídeos no YouTube, tem muita coisa. Como é que você faz para alimentar a sua inteligência artificial antes de você solicitar alguma coisa? Então seja muito claro, seja muito específico, né? Se o tópico for muito abrangente, você vai ter que dividir em tópicos menores. Vou dar um exemplo. Se eu quero fazer... Eu estava fazendo um teste essa semana, que é muito importante, que é sobre a escala 6x1, e a gente precisa discutir a escala 6x1, mas eu botei assim, quais são os países que não têm escala 6.1? Aí ele vai lá e coloca. Quais desses países, qual é a carga de trabalho de todos eles? Aí ele me coloca. Quais deles têm comparação com o Brasil? Eu fui criando as informações basicamente e fui pedindo para ele, orientando aos poucos, para depois montar a tabela. Você não pode chegar para ele e falar assim, monte uma tabela para mim assim, assim, assado. Não, eu sempre falo, coluna 1, linha 2, coluna 3, as informações devem ser extraídas daqui para lá. E ele faz, mas ele faz um trabalho que seria um trabalho braçal que eu teria. Então, a gente consegue lidar isso para facilitar a nossa vida, mas ele não vai substituir a sua vida. Então, lidar com a inteligência artificial é muito importante. Você tem que utilizar palavras-chave, termos específicos relacionados ao tema da sua pergunta, para que a inteligência possa entender de maneira mais tranquila. Evite palavras na língua portuguesa que são ambíguas, né? Tem muita coisa que é parecida, tá? Especifique o tom e o formato do estilo de resposta. No meu caso, eu sempre coloco respostas de formato acadêmico, linguajar rebuscado, dentro das normas da língua portuguesa, porque eu sou um professor, doutor da área da saúde. Sempre busque as referências ou as informações baseadas na minha experiência profissional, porque senão ele vai fugir, gente. É um universo muito grande. Repita e reformule as perguntas, né? Às vezes reformular a questão de uma outra maneira, ver se você entendeu direitinho. Fale como ele, então, como se fosse um português. Estruture as palavras de forma direta, não use voz passiva, sempre no presente, ou sempre sem misturar muitos tempos verbais, tá bom? Depois que você entendeu isso, são só as dicas iniciais para você aprender a usar uma IA. E aí, por favor, não chegue para a inteligência artificial e fale assim, escreva um artigo científico sobre índices de suicídio no Brasil em 2014. Ele vai escrever para você. Ele vai escrever para você e você vai se lascar. Eu acabei de receber um trabalho, passei no detector de IA e ele tinha 95% de identificação. Eu reconheci que era um trabalho de IA pela formatação do Word que ele me mandou. Só que quem fez esse trabalho, o aluno que fez esse trabalho, que não é meu aluno, tá? Não tem nada a ver com o meu trabalho, eu recebi de uma pessoa para avaliar, é uma pessoa que não foi orientada. Ele poderia ter sido orientado a utilizar isso de uma maneira mais saudável. E é isso que a gente vai trabalhar aqui um pouquinho hoje. Dá para usar a inteligência artificial no meio acadêmico? Dá. Mas você precisa saber, e os nossos alunos precisam ser orientados em como trabalhar com isso. E eu vou dar 2 exemplos que eu utilizei recentemente, tá bom? Como é que a IA pode facilitar o nosso trabalho na academia? Meu professor, seu aluno, de todo mundo que a gente pode pensar. Se você está trabalhando com pesquisa, tá? Ela pode auxiliar você a fazer análises complexas. E aí, essas análises complexas, elas podem ser personalizadas de acordo com o aprendizado do aluno. Vamos lá, todo mundo pega esse gráfico, está dando aula de epidemiologia, você tem um gráfico, divide para toda uma tabela, divide para todo mundo, vamos testar dentro.
Ah, mas Eduardo, tem o SPSS, tem Epidata, tem EpiInfo, tem R, mas não tem toda a universidade, meu amor alecrim dourado. Se eu estou dando uma aula para 60 alunos de epidemiologia e todo mundo tem que fazer análise estatística do SPSS, com SPSS, não tem 60 computadores em toda a universidade, mas todo mundo tem um celular com chat GPT ali. Então distribui, vamos lá, quem está fazendo, qual é o tipo de análise? Ou vou dar um exemplo, vou dar um outro exemplo muito tranquilo. Quando você está dando aula de metodologia científica no Brasil, eu acho vergonhoso, eu acho um absurdo professor universitário ficar ensinando braçalmente a fazer normas da ABNT. Ah, autor, tá. Você explica como funciona, mas você dá uma ferramenta para eles que é o Mendeley e é o Zotero que está integrado com a inteligência artificial. Eu não sei fazer a BNT mais. Eu passei 20 anos fazendo a BNT no braço, de 1998 até 15, até 2013. A partir do momento que eu aprendi a mexer no Mendeley, eu nunca mais fiz uma referencial teórico que não fosse digitalizado. E isso não me torna uma pessoa mais ou menos burra. Eu não preciso saber as normas da APA de cor ou as normas qualquer outra revista. Não. Tanto é que se eu for num periódico internacional, eu baixo lá o script, coloco no Mendeley e ele faz para mim. Como é que a gente tem aluno assim, não, professor, eu estou aqui fazendo esse processo aqui e ajustando. Não, não dá. A gente tem como utilizar Mendeley e Zotero, principalmente o Zotero. Se você é acadêmico universitário e professor e você usa o Mendeley para fazer referencial de trabalho, mude para o Zotero, porque o Zotero está se integrando com uma inteligência artificial e vai ser muito melhor para a gente. Eu vou falar mais lá na frente, tá bom? Você pode automatizar o teu trabalho utilizando algumas ferramentas de IA, que facilitariam algumas atividades mais administrativas. E aí você tem que levar em questão as questões éticas, tá certo? É assim, eu não estou falando de plágio, não estou falando de nada muito grave, eu estou falando de automação. Eu vou citar para vocês um exemplo que eu fiz essa semana de curiosidade. Bom, se você trabalha em academia, ou se você é universitário, você sabe como é que funciona uma revisão de literatura. Primeiro passo da revisão de literatura, depois que você define com seus orientadores todos os processos e pipipipopopopopó, você vai lá no portal, eu trabalho com periódicos CAPES, e você vai lá e você coloca assim, descritores, e você coloca os descritores. Depois você coloca lá os critérios aqui de inclusão e exclusão. Ah, achou 10 mil artigos. 10 mil artigos. Você quer só aqueles que são de 2020 a 25, 19 a 24, aqueles que são abertos ou em língua portuguesa, em inglês e francês. Você escolhe os critérios de inclusão e exclusão aqui do lado. Você faz de novo e aí você tem o quê? Você tem aquela listagem, 200 artigos que foram encontrados pela sua revisão. Qual é o próximo passo que você faz, que os meus alunos fazem e que eu fiz na época do meu doutorado e que os fenícios faziam ou que os egípcios faziam nas pirâmides? A gente vai lá, baixa aquelas informações todas, baixa, pega esses artigos, começa a montar talvez uma planilha. Por que uma planilha? Porque aí eu preciso do nome do trabalho, o autor, o ano, o periódico, o ISBN, o DOI, e eu crio aquela tabela para depois começar a ler e analisar eles. Sabe o que eu fiz? Eu criei um script no chat GPT e a partir do momento que a minha informação apareceu lá no Periódicos CAPES dos 220 artigos, ele não foi automaticamente, eu ainda estou automatizando esse processo, mas demorou um pouquinho de tempinho só, eu ainda estou aprendendo. Basicamente, dali, ele simplesmente criou uma planilha para mim, com o número dos artigos, o nome, o autor, o periódico, o ano, o IS, o que eu teria feito manualmente. Concorda comigo que não tem nada de antiético nisso? Eu fiz um trabalho braçal. A partir daí, eu, Eduardo, vou ler esses artigos todos e vou preencher um protocolo de revisão de literatura que eu mesmo trabalho com os meus alunos. Quem faz esse processo são os meus alunos, né? De buscar tal, de orientação, né? Vamos lá. O que eu posso automatizar aqui, então? Se cada artigo vai ser preenchido um documento que é um protocolo que a gente chama, aí vamos lá. Aí eu pego esse protocolo para ler este artigo aqui. Aí eu leio esse artigo aqui todinho, aí eu começo, né? Aqui nesse protocolo. Pode ser manual, pode ser digital. Nome do autor, nome do não sei o quê, critério. Ele vai fazer parte? Não. Ele responde as perguntas? Não. Eu criei um script que puxa o dado daqui e já preenche o cabeçalho daqui. Então, quando eu pego para preencher e para analisar, para escrever a parte minha, que é a parte humana de análise do artigo, já tem lá o nome, o autor, o periódico, o qualis dele, tal.
que não precisa de inteligência para fazer isso, é só copiar daqui da praia. A parte que é humana, que é a minha análise desse artigo, sou eu que vou escrever. Automatizei esse processo. Tem alguma coisa de antiética aí? Não, não tem. Agora, se você não souber fazer o script, comandar com a IA, você não vai conseguir fazer isso daqui nunca. A gente tem também, quando a gente fala isso, e aí, o que acontece? Eu tenho visto vídeos e aulas e cursos de universidades no mundo inteiro que estão treinando as pessoas a fazer isso. Universidades americanas, universidades europeias, em que os alunos têm aula de como utilizar a inteligência artificial no ambiente acadêmico. E a gente continua na máquina de escrever. Continua na máquina de escrever. Vou dar um exemplo. Sabe como é que é feito em algumas universidades? Você precisa escrever um artigo científico, uma revisão de literatura, ele te dá o script, ponto. O script é uma boneca, o script é um esqueleto, em que a partir dali você vai desenvolver os temas. Isso não tem nada de equivocado. Esse roteiro que eu estou apresentando para vocês hoje é um script do chat GPT. Eu falei assim, me dê um script de um roteiro sobre um tema de inteligência artificial. Aí ele colocou assim para mim. Primeiro você vai fazer a abertura, segundo os pontos. Aí eu falei assim para ele, na abertura eu quero fazer uma saudação, eu quero falar da experiência da Rosana. Ele foi construindo e colocando as minhas ideias de acordo com as questões que eram mais importantes. Eu quero falar da experiência dos anos 90, ele foi encaixando. Quem escreveu o script? Fui eu ou fui ele? Fui eu. Ele só tinha um esqueleto e eu ia alimentando tudo que eu queria e no ponto que eu queria. Depois eu pedi para ele o seguinte, qual é o melhor título para esse podcast? Eu tinha colocado assim, o impacto da IA na academia. Aí ele falou assim para mim, não, Eduardo, impacto da IA na academia vai confundir a academia com a academia de ginástica. O que você quer chamar a atenção? Eu falei, eu quero chamar a atenção dos comportamentos humanos, da academia e pessoas que estão começando. Aí ele me deu 10 opções de títulos e eu escolhi esse título que é o impacto da inteligência artificial no comportamento humano e na universidade, um guia para iniciantes entusiastas. Percebe que ele aprimorou a minha ideia, ele me deu opções a partir da minha demanda que eu não estava conseguindo, ou que eu tinha criado, mas que para ele não estava tão interessante assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de softwares que tem de inteligência artificial que estão disponíveis para as universidades, cara, para análise de dados e modelagem preditiva, a gente tem o SPSS, tem o RapidMiner, tem o ECA, nem todos disponíveis em todas as universidades. Cara, se você quer fazer revisão bibliográfica, você tem o Iris.ai, que é muito interessante. Você tem o Research Rabbit, que é uma ferramenta maravilhosa que eu estou aprendendo a usar. EndNote e o Mendeley. Pensa comigo. Você faz uma revisão de literatura. Você criou uma revisão de literatura. Você fez toda a análise dela. Será que ficou alguma coisa de fora e passou no seu trabalho? Eu consigo transformar essa sua revisão de literatura, se eu tiver um arquivo no Mendeley ou do Zotero, eu consigo jogar no aplicativo, num software de inteligência artificial que vai criar um cluster com seus artigos e me mostrar se algum artigo importante ficou fora do seu cluster e por que ele ficou fora. Algum motivo. É isso, é uma coisa fabulosa. Tem alguma coisa de antiético e errado nesse processo? Não, ele só facilita esse processo. A gente tem software de inteligência artificial que podem trabalhar nas questões de plágio. Você tem o Grammarly, você tem o Turnitin, que eu acho que é uma coisa assim, vai ter que funcionar, de plágio, não só de humanização. De novo, não se escreve artigo científico usando chat GPT ou inteligência artificial, não passa em nenhum software de plágio ou de inteligência. Então, assim, o grande problema é que as pessoas estão fazendo isso achando que passa e não passa. E nem é para isso, Vocês acham realmente que se eu pegar esse roteiro que eu montei agora e passar num sistema de plágio, ele vai dizer, é claro que não. Ele me deu o roteiro, introdução, desenvolvimento, não sei o quê. Aí eu falava assim, eu quero falar esse ponto se encaixa aqui. Esse assunto se encaixa na abertura. E ele facilitou. Eu fiz o roteiro em menos de 1 hora. Se eu tivesse sentado para escrever, eu não tenho paciência para isso. Além de que eu não tenho experiência para roteiro, né? Se a gente pensar no dia a dia, como é que a inteligência artificial pode te ajudar, por exemplo, nas tarefas em casa? Aí você tem a Siri, você tem a Alexa, você tem o Google Assistant. Gente, eu tenho a Alexa hoje no banheiro. Ah, mas por que você tem a Alexa no banheiro? Porque eu gosto de tomar banho escutando podcast, hoje tem fofoca na calçada, eu gosto de escutar a ideia do Não Inviabilize, e aquilo ali é um momento. E às vezes eu tô tomando banho e penso alguma coisa, eu falo assim, Alexa, anota na... Alexa não, as minhas são Echo, meu marido é Alexa. Echo, faz isso, anota pra mim na minha agenda. E é isso, gente.
não está atrapalhando em nada. Para organizar a sua vida, para ajudar na sua vida, você tem o Notion, você tem o Evernote, que tem muita gente que usa, que facilita a sua vida com calendário, sabe? Para responder mensagens de e-mail. Gente, é tão maravilhoso. Esses dias eu recebi uma mensagem muito abusada. E aí eu peguei e falei assim pro ChatGPT, tá aqui essa mensagem, eu quero que você responda ela de uma maneira muito educada, bastante direta e não muito amistosa, de que a resposta é não e de que ela já foi dita antes, mas sem magoar a pessoa, apenas sendo uma pessoa direta. Respondeu para mim maravilhoso, a pessoa entendeu. Por outro momento eu teria falado assim, não, eu já disse para você que não. Não, gente, assim, eu não tenho mais muito trabalho. Ele não criou uma resposta aleatória, ele criou uma resposta baseada no que eu queria responder para aquele ali. É claro que você também pode usar inteligência artificial para fazer compras online, você tem Amazon, você tem Netflix, você pode aprender idiomas, você tem Duolingo, tem muita coisa legal. Ah, vamos pensar, o que mais que a gente pode fazer então em relação à inteligência artificial na academia? Muita coisa. Eu vou citar um exemplo, uma experiência minha que eu fiz ontem, que compartilhei com alguns amigos, que foi o seguinte. Eu tinha que dar uma aula no mestrado ontem à noite, no mestrado que eu dou aula, e essa aula era online. Preparei, já tinha preparado toda a aula, todo o material. Faltando 1 hora para começar a aula, eu falei assim, vou testar essa inteligência artificial, que já me conhece e tal. E aí fui lá, coloquei, oi, sou professor, misturei tudo, falei assim, bom, os meus alunos leram esses materiais, assistiram esses vídeos, receberam esta demanda. O que tem de importante nesse material? Aí ele elencou o que tinha de importante. Aí eu virei para ele e falei assim, bom, eu vou mandar para você agora o PowerPoint da aula que eu preparei para discutir com ele esses assuntos. Verifique se os conteúdos estão condizentes com o que você encontrou de mais atualizado. Ele fez. Aí, quais são as suas sugestões? Aí ele deu as sugestões. Aí eu falei, esse item aqui não, esse item aqui não, esse item aqui eu estou me interessando. Qual é a sua proposta nesse item aqui? Nesse item, a minha proposta é que você mude a metodologia para isso, isso e isso. Falei, tá bom. Agora eu preciso, então, que você altere os meus slides, incluindo essa mudança que você fez. Ele alterou os slides, me mandou, ele me indicou uma outra plataforma para poder atualizar e dimensionar e colocar efeitos, e ficou uma apresentação maravilhosa. Perfeito, estava perfeito, era uma aula expositiva dialogada, e eu tenho certeza que se eu ministrasse essa aula, seria tão interessante como o modelo anterior. Quem montou essa aula? Fui eu ou fui ele? Foi ele. Ele me ajudou. Ele aprimorou um item da minha metodologia. E que eu não acatei. Porque como professor há 20 anos, na hora que eu entrei na sala de aula, e eu sempre faço muito isso, eu já posso ter uma aula preparada. Quando eu entrei na sala de aula, acolhi os meus alunos e vi, falei assim, como é que vocês preferem trabalhar esse assunto? A gente pode trabalhar expositivo dialogado, a gente pode trabalhar compartilhamento de experiências, a gente pode trabalhar pontualmente, um por um, de acordo com as atividades, ou eu posso falar e puxar. A gente montou uma outra abordagem, o material ficou lá, não foi utilizado, mas ele poderia ter sido utilizado também. Eu falo isso porque, assim, eu sou professor há muitos e muitos... Tem disciplinas que eu dou a mesma disciplina há 14 anos. E todo semestre eu quero mudar, eu quero mexer em alguma coisa, eu quero colocar uma bibliografia nova. Aí eu tenho que refazer todos os slides, fazer tudo. Cara, me facilitou de uma maneira absurda. Ou até mesmo para um professor início de carreira que seja mais inexperiente, que tenha dificuldade. É claro que se eu pedir para ele montar uma aula total para mim, ele vai montar toda errada e toda equivocada. Porque ele erra muito. A questão é assim, a gente fala essas questões de ética, de moral, de valores, da inteligência artificial, mas vamos parar para pensar que o entendimento que eu, Eduardo, tenho agora, presta atenção, a inteligência artificial, ela só vai ter ética, moral, respeito, se quem comanda tem. Se o meu comando é um comando ético, moral e correto, o trabalho vai ser. Agora, se eu não tenho ética, moral, valores e utilizo aquilo ali para algo ilegal, a culpa não é da inteligência, a culpa é minha. E é por isso que a gente tem que falar um pouco sobre isso, sabe? A gente tem que ensinar os nossos alunos, os nossos discentes, a utilizar isso de uma maneira ética e correta. Vocês não ensinam, por exemplo, vamos pegar cálculo de amostral de epidemiologia. Ensina como fazer um cálculo amostral utilizando o ChatGPT. Coloca o universo, coloca a amostra, faz uma testagem, pede para ele. Porque, poxa, gente, tem muita coisa que a gente pode fazer ali para facilitar o nosso trabalho, tá? Com isso,
a gente consegue entender a quantidade de recursos que a gente está deixando passar. E aí eu falo isso porque, como eu estou assistindo... Gente, eu já fiz 2 cursos online, assisti mais de 10 autores que não são brasileiros. Como é que eles estão utilizando, nos Estados Unidos, na Europa, utilizando com os próprios alunos. É assim, vamos construir uma coisa juntos, vamos construir. Vamos lá, você quer escrever um artigo? Você quer escrever um artigo sobre o quê? Eu quero escrever um artigo sobre gravidez na adolescência. Vamos perguntar para essa ferramenta aqui, a partir dos artigos já publicados, quais são as brechas ou quais são as falhas dos estudos que necessitam de mais investigação agora. Ele te diz. Aí você fala, pô, meu objeto de pesquisa está aqui. Aí você puxa esse objeto de pesquisa. Aí você vai fazer uma revisão de literatura. Tem aplicativos que já montam banco de dados da revisão de literatura a partir dos descritores que você pede. Tem material... Gente, olha só. O pessoal que trabalha na área da TI, o pessoal da área da informática, eles já usam isso há muito tempo. Nós, das humanas e da saúde, que estamos ainda utilizando o Abaco. Eu conversei com o pessoal dessa área. A gente está utilizando o Abaco. Entendeu? Eu não vou chegar para o ChatGPT e falar assim, escreva a introdução de um artigo científico para mim. Não, eu não vou. Mas eu vou chegar para o ChatGPT assim, ChatGPT, estou elaborando uma redação de uma introdução do meu projeto de pesquisa. Ele tem esses dados aqui, eles têm essas informações, como é a melhor forma de organizar esse conteúdo? Aí ele organiza assim, o que você acha que está faltando? Está faltando dados epidemiológicos. Aonde que eu pego? No site da FVS. Aí você vai lá no site da FVS, você pega os dados. Gente, é um assessor. Lá em casa eu estou brincando que virou o meu assessor. Eu estou para dar um nome para ele, mas disseram que eu não posso dar um nome por causa disso. Quando a gente perceber a dinâmica que é a utilização do ChatGPT ou da inteligência artificial, eu tenho certeza que os meus colegas professores vão falar assim, o que eu estava fazendo? Porque se você faz coisa manual, se você faz busca manual, se você... Gente, presta atenção. Revisão de literatura. Eu estava com 224 artigos para fazer uma revisão. E aí eu falei assim, como é que você identifica se tem um artigo repetido ou não? Tem algumas plataformas, tem materiais que você possa utilizar, mas muita gente faz no braço ainda, tá certo? E aí, de repente, tá. Eu peguei a minha planilha todinha, joguei no ChatGPT e falei assim, existe algum artigo repetido? Apitou, essa linha aqui é repetida. Fui lá na metodologia e vou colocar, excluir esse artigo por conta de duplicidade. Eu sei que tem plataforma que você faz a revisão de literatura, tem o Prisma. Meu amor, não é todo mundo que aprende. O aluno do primeiro período não sabe, o aluno do segundo. Quem vai aprender isso vai ser no mestrado. Sabe onde eu aprendi a fazer isso? No doutorado. Então, assim, por que a gente vai deixar lá pra frente? Por que a gente está fazendo? A gente está fazendo do mesmo jeito que a gente fazia em 2010. Então dá para atualizar, dá para mexer ainda. Eu estou fazendo mais cursos ainda, estou fazendo mais estudos, fazendo testes. Passei os últimos dias treinando a minha inteligência artificial e todo dia eu encontro uma coisa maravilhosa para fazer com ele. Não só na minha área, na área jurídica, na área da saúde mental, de todas as áreas, na docência. Caramba, pensa comigo, você é pedagoga e você está trabalhando a temática, sei lá, você vai trabalhar adição e subtração com os alunos. ChatGPT tem uma turma de 5 anos que é muito difícil porque ela é desatenta e ela não... Questão de tecnologia. Qual é a melhor maneira de trabalhar adição e subtração com eles de uma forma lúdica e tal? Me dá alguns exemplos de brincadeira? Pô, ela vai continuar dando aula, ela vai continuar sendo a professora, o ChatGPT não vai ensinar nada. Ele não ensina nada, ele não ensina, ele pensa a partir da minha linha de pensamento. Sem a minha linha de pensamento, gente, é aquela coisa, previsão para ele é previsão do tempo. Ele é muito, português, literal, ele é muito literal. Dito isso, preciso falar sobre os impactos que essa inteligência artificial pode gerar no comportamento humano. E aí sai a skin professor e vai voltar aqui a skin psicólogo, que atua nessa área também há 20 anos. E que já atendeu muita gente com demandas psicológicas, com questões relativas ao uso de tecnologia, mas que está me incomodando nos dias de hoje, que eu acho que a IA vai trazer problemas para isso. Bom, o primeiro deles é... a inteligência artificial, ela influencia o nosso consumo nas redes sociais.
Porque ela vai criando bolhas, bolhas e bolhas de opiniões e comportamentos, a gente sabe disso. Quando você entra numa bolha, num universo de um algoritmo, só aquilo que existe e você fica fora. Quando você entra num software, quando você entra numa rede social, a IA criou uma bolha só para você. É por isso que você, pai e mãe, não sabe o risco do seu filho do TikTok, porque a sua bolha é de maquiagem e espinha e a bolha dele é de conteúdo fascista, de conteúdo perverso. A sua bolha não se cruza com a dele. E a construção dessas bolhas, né, elas tendem a moldar opiniões e moldar comportamentos. Quando você pega jovens com opiniões muito radicais, com opiniões muito machistas, misóginas, que bolha foi essa que a gente criou e que permitiu que eles estivessem ali dentro, tá certo? A gente vai ter alguns problemas de comportamento relativos à inteligência artificial, e aí eu posso dizer alguns deles. Primeiro que aumento de ansiedade e depressão. Quando você aprender a se comunicar com o chat GPT, você vai ficar completamente obcecado. Eu passei um final de semana inteiro treinando, testando e usando e pensando. Quando eu falei assim, gente, isso daqui é viciante. O poder de dependência que a interação com a IA tem é absurda. E aí eu vou lembrar para vocês do filme Her, que é lá atrás de muito tempo, e vou lembrar também para vocês, tem um episódio em que a Leila Germano fala sobre um rapaz. Leila Germano é dos podcasts de fofoca que eu assisto, tá? Eu sei que a Leila não assiste, não me ouve, mas é um beijo muito grande pra Leila, que eu adoro as fofocas dela e do Glau. Ela contou a história de um rapaz que se apaixonou pela IA e que a vida dele foi consumida por aquilo ali. Ah, mas tá... Com certeza era um caso de transtorno mental, mas isso é possível, sabe? Eu brinquei com os meus amigos e postei nas redes sociais e eu coloquei assim, no sábado à noite, eu vou sair para tomar um chopp, continue trabalhando aí, porque essa função é sua. Como se fosse um estagiário meu, sabe? Um assessor. Você começa a lidar com ele como se fosse uma pessoa realmente. Isso, né, pode causar algumas questões emocionais. Vai criar uma dependência dessa tecnologia, né? Claro, porque assim... É como se fosse um Google, gente. É como se fosse um Google. Qualquer coisa agora eu pergunto pro chat GPT. Ah, por exemplo, eu tinha que tomar um remédio para dor de cabeça essa noite, a noite passada, e eu coloquei, sou hipertenso, tal, tomo tais remédios. Eu só tenho aqui esse e esse. Qual deles é compatível com hipertenso? Aí ele falou, nenhum. Beleza. Liguei para minha amiga médica e falei assim, olha, tá acontecendo. Aí ela falou, tome esse outro aqui. Percebe que assim, você fica ao invés de usar o Google, a gente usa tudo. Ele vai reduzir, ele tem o potencial de reduzir a nossa capacidade de concentração, porque aí você começa a ficar meio focado naquilo ali, a janela fica aberta o tempo inteiro. Ele cria polarização e extremismo, porque ele leva as pessoas para bolhas muito específicas, tá certo? A gente pode perder autonomia em tomada de decisão, porque tem gente que pergunta, visto vermelho ou azul hoje? Vou ou não vou trabalhar? Dentre as condições, calma, né? Calma, a gente tem que tomar muito cuidado, mas ele faz isso sim. Ele faz e a pessoa que está do outro lado vai acreditar, né? A gente tem algumas questões também, que é a questão de privacidade e segurança de dados. Eu realmente não sei o que está acontecendo ali, para onde vão esses dados. Temos um outro medo comportamental, que é se esses algoritmos, se essa IA, ela puder ser manipulada, e a gente sabe o quanto tem de gente perversa no poder, né? É foguete que dá ré, é grandes cheetos e não sei o quê. Se você manipula essa inteligência artificial e você cria bolhas de conhecimento, de informação, você consegue influenciar gerações inteiras, né? E o risco de dependência e de impacto na nossa autonomia é absurdo. Eu só vi esse risco de impacto de autonomia, sabe quando? Na criação da internet comercial, lá no final dos anos 90. A gente sabia que ia causar dependência. Eu escrevi um artigo sobre dependência online em 1998. Vocês não eram nem nascidos. Eu tinha 3 anos, né? Porque eu hoje tenho 29. Em 98 a gente já sabia desse impacto. E agora a gente tem que reforçar que o impacto da IA é tão forte quanto foi, porque é uma grande revolução na internet. A gente saiu de uma rede conectada de computadores e de todo esse processo para uma rede neural e de pensamento que pode ajudar a gente. Então, o impacto é muito grande. A gente vai ter que pensar agora, então, em que? Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que pensar
num equilíbrio no uso da inteligência artificial, como é que a gente vai orientar essas pessoas, regular o papel das empresas nesse processo, e aí é uma questão da legislação mesmo e dos governantes. Gente, tudo que você abre de aplicativo hoje tem IA, tem IA, tem IA. Às vezes eu me incomodo porque eu não sei se eu quero usar, eu não sei se aquilo ali realmente vai seguir o que eu queria, né? Algumas questões de cidadania e de educação, a gente precisa educar as pessoas a utilizarem a IA. Sabe por quê? Se a gente não educar, vai ser a mesma cagada que a gente fez com o uso de telefones celulares, o uso de computadores, o uso de WhatsApp, porque o Brasil é um dos países que mais tem gente conectada, que mais tem acesso à internet, mais tem acesso a telefones celulares, mas só usam para besteira, para fazer fofoca, para compartilhar fake news, para bater papo, para brigar com o vizinho, para tirar... É isso, ninguém usa de uma maneira, poucos usam de uma maneira extremamente saudável. E se a gente não fizer isso com a IA, o caminho vai ser o mesmo. Bom, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, mostrar para vocês que a gente tem um novo fenômeno acontecendo, uma inteligência artificial que pode ajudar em todos os aspectos e que na academia, amigos, meus amigos, colegas de trabalho, Tiranossauro Rex, né, pterodátilos, vamos aprender a usar a inteligência artificial, coleguinhas, vamos aprender a usar o Mendeley, vamos aprender a usar o Zotero, vamos aprender a usar o Research Rabbit, vamos aprender a usar o Iris.ai, vamos aprender a usar o ChatGPT, o Gemini, vamos aprender a usar todas essas ferramentas, porque assim, facilitam a nossa vida, facilitam a vida dos nossos alunos, acaba com essa história de que não pode usar a inteligência artificial. Aí a pessoa vai lá e faz o quê? Escreva um artigo sobre os 3 primeiros meses de gestação e impacto psicológico. Aí ele vai copiar, cola e traz. Aí você fala 0. Não é. Se você sentar com ele e falar assim, vamos lá, ChatGPT, preciso escrever um artigo sobre um tema. Qual é a estrutura principal? Aí ele vai dar. O que preciso ter na introdução? Aí ele vai te dizer. Aí você vai lá e vai pesquisar o que você pode colocar e tudo direitinho. Aí você escreve no Word com o artigo linkado no Zotero, no Mendeley. Quando você está escrevendo, ele já faz a citação. Aí você volta no chat. Na justificativa, o que eu preciso contar? Isso. Aí você vai, pesquisa o artigo, coloca no Zotero, coloca no artigo, escreve. Depois que você tiver isso tudo, essa biblioteca do Zotero, você vai lá, coloca no Research, pergunta assim, tem algum outro artigo importante que eu possa citar aqui? Ele vai fazer um cluster. É isso? Isso eu tirei. Ah, Eduardo, mas eu não concordo com isso, Gente, mas tá todo mundo utilizando, assim, tá todo mundo fazendo, tá? Todas as universidades do mundo estão trabalhando com isso, tá? A gente tem hoje assistente virtual, que são chatbots que ajudam a gente nesse processo. O Quizlet é um deles. Eu comecei a pegar um monte de aplicativo, um monte de software, baixar tudo, para tentar fazer isso, porque é importante. Não vamos deixar também de entender que isso é um processo, ele vai acontecer, você querendo ou não. Você pode até se aposentar antes disso tomar conta. Mas lembra que eu falei lá atrás, nos anos 90, quando eu estava na faculdade? Eu nunca me esqueço. Nos anos 90, eu escrevi um artigo sobre terapia online e que falava sobre as possibilidades futuras da gente utilizar a internet para fazer terapia. Teve uma pessoa aqui, uma professora universitária, que me deu 0 no trabalho. Ela disse que meu trabalho era antiético, era imoral, era absurdo. E eu só dizia que as tecnologias estavam evoluindo e que isso seria uma questão do futuro. Depois ela teve que se voltar atrás, digamos assim, né, e rever todo o processo. Claro, não vou deixar isso quietinho assim. E hoje a gente tem terapia online, gente. Eu faço terapia online, meu terapeuta demorou anos, 20 e poucos anos, mas a coisa aconteceu. É a mesma coisa. Daqui a alguns anos vai estar todo mundo utilizando inteligência artificial para tudo, para criar mapa mental, para criar arquivo, para montar trabalho em grupo, sabe? Cara, o ChatGPT tem coisas em equipe. Você monta uma equipe, todo mundo monta o mesmo trabalho. A gente continua fazendo as coisas no Word, no Excel, no braço. E aí, às vezes, por exemplo, o que eu falei para vocês, o trabalho que normalmente eu levo de 4 a 5 dias para fazer a revisão de literatura, para começar a revisão de literatura, que é fazer a seleção dos artigos, baixar, criar a tabela e aí sim disparar para os meus alunos com os protocolos. Esse trabalho que eu levava 5 dias, sei lá, 5, 6 dias, até 10 dias, dependendo do tempo disponível, eu fiz em 1h30. Não trapaceei. Eu fiz a seleção, eu fiz a escolha, o ChatGPT fez a tabela,
para mim com o que eu tinha, verificou se tinha algo repetido. Para chegar nesse processo, para chegar num script correto, eu chequei um por um. Eu demorei para fazer esse trabalho, eu demorei, sei lá, 3 dias, 3 madrugadas, para que eu tivesse certeza que o script estava direitinho, que o prompt estava direitinho, e hoje ele está funcionando. Eu posso trabalhar isso com os meus alunos. Ai, Eduardo, compartilha comigo. Não. Por quê? Vai aprender. Porque se eu compartilhar com você o meu script, você não vai aprender. E aí o dia que mudar as características, você não vai conseguir. Vamos aprender a fazer script, aprender a comandar o chat GPT. Sabe como é que eu falo pro chat GPT? Eu sou o Eduardo Honorato, psicólogo, tal. A partir deste momento, você não inventa, você não cria, você não faz plágio, você não faz nada sem a minha autorização. Expressamente o que eu lhe pedi, em caso de não encontrar, você me informe. É isso. Ele é uma representação do que eu sou, tá certo? E então, gente, era sobre isso esse episódio, né? Esse episódio de novo aqui no estúdio, depois de um tempinho. Se você puder, quiser, compartilhe, curta, comenta, gente. Eu adoro que comente episódio. Comenta, manda beijinho, eu respondo, né? Me marca nas redes sociais. E se você puder apoiar, apoie, gente. Aqui embaixo tem o link www.vdmc.com.br e lá você tem os links para os episódios e você também tem o link para o Apoie-se para que a gente possa voltar a gravar mais vezes aqui do estúdio, tá certo? Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão de episódio, você pode escrever aqui nos comentários do YouTube ou no Spotify, que eu estou sempre lendo, e eu vou montando. Eu tenho milhares de temas de episódios para fazer aqui. Mas eu também gostaria que você assistisse os episódios anteriores. Dá uma voltinha aqui no canal, né? Vai lá atrás, porque a gente tem 2 grupos de episódios aqui. Tem os episódios VDMC e tem o Fofoca. O VDMC é de coisa séria. O Fofoca é mais sobre o pedido, é o Fofoca sobre alguma legislação, alguma coisa que está acontecendo, que são coisas também interessantes. Mas volta lá e assiste o episódio, por exemplo, do uso de telas. Ora, a gente começou a falar essa semana sobre a proibição do uso de telas de telefones celulares em escolas, e todo mundo, ai meu Deus, cara, tem um episódio lá atrás, eu explico toda a literatura científica sobre isso. Vou contar uma fofoca para vocês. Teve uma pessoa que foi no meu perfil e disse o seguinte: eu falei que tinha gravado um podcast com todas as pesquisas importantes do assunto, tal. Aí a resposta dele foi o seguinte: nada a ver, isso são só vozes da sua cabeça. Eu falei, tá bom, amigo, tudo bem, não tem nenhum problema, não precisa assistir. Mas é isso, tem muita coisa interessante, tem sobre o suicídio, tem sobre ansiedade, tem sobre raiva, tem sobre alguns comportamentos, tem dicas para universitários. Então, dá uma resgatada aí nos episódios antigos e a gente se vê em breve. Em breve não, vai demorar um pouquinho porque eu tenho um compromisso de saúde, mas assim que der eu volto a gravar, daqui no estúdio. Tá bom, gente? Beijão!